Gravando. Olá, hoje nós vamos discutir, o professor Nelson Camata Moreira, professor Antônio Leal e eu, Júlio Bentivolio, pela REB, Rede de Estudos Benjaminianos, talvez daqueles que seja um dos conceitos mais importantes da obra benjaminiana, do pensamento de Walter Benjamin, que é o estado de exceção. O conceito de estado de exceção, que em Benjamin tem o seu acabamento, o seu refinamento, no texto célebre, né, de 1940, as teses sobre a história, e que na tese número 8, eu vou ler aqui para vocês, e está na tela para a gente, diz o seguinte: a tradição dos oprimidos nos ensina que o estado de exceção em que vivemos é, na verdade, a regra geral. Precisamos construir um conceito de história que corresponda a essa verdade. Neste momento, perceberemos que nossa tarefa é originar um verdadeiro estado de exceção. Com isso, nossa posição ficará mais forte na luta contra o fascismo. Este se beneficia da circunstância de que seus adversários o enfrentam em nome do progresso, considerado como uma norma histórica. O assombro com o fato de que os episódios que vivemos no século XX ainda sejam possíveis não é um assombro filosófico. Ele não gera nenhum conhecimento, a não ser o conhecimento de que a concepção de história, da qual emana semelhante assombro, é insustentável. Pois bem, então essa é a tese número 8, em que Benjamin analisa, faz um diagnóstico da situação histórica vivida pela Alemanha durante o nazismo, né, com a ascensão do nazismo, e aí eu vou provocar aqui os colegas um pouco, né, e que remonta a alguma análise pretérita. Quer dizer, de algum modo, Walter Benjamin já havia tocado, ou já havia mencionado, ou já havia usado essa expressão estado de exceção em outros textos, como, por exemplo, o texto de 1921 sobre a crítica do poder, ou sobre a crítica da violência, que a gente tem em português uma análise muito interessante feita pelo Márcio Seligman Silva. Mas aí eu perguntaria, né, para o Antônio, a forma pela qual Benjamin usa e refina o conceito de estado de exceção, ela faz uma ponte muito importante com o pensamento jurídico, com o direito, e sobretudo nas relações que há entre esse conceito na obra de Benjamin e na obra de Carl Schmitt. Conta um pouco mais para a gente sobre isso. Como é que você vê essa questão? É isso aí mesmo, Júlio, Nelson, boa noite. Um abraço a todos. É sempre bom estar como estamos fazendo, falando sobre Benjamin e mantendo esses nossos encontros e contatos da REB. E você tocou muito bem num ponto. Na verdade, a tese oitava, né, nessas famosas teses sobre o conceito da história, esse texto desesperado que Benjamin escreve na fuga, na tentativa de fuga da França após a invasão do exército nazista, e nessa fuga ele descobre o pacto Ribbentrop-Molotov, né, que derruba uma grande esperança que ele tinha, que a União Soviética Socialista pudesse ser a alternativa ao assombro que ele via do nazismo. Ele resolve escrever essas teses, e na tese oitava ele coloca esses pontos fundamentais que, como você bem afirmou, são aqueles que mais diretamente da obra de Benjamin são ligados ao direito. Até porque a grande influência para ele escrever essa ideia vem de um pensamento de um jurista alemão, de um jurista, contrariamente a tudo que a gente poderia imaginar, nazista ainda, né? Benjamin, como você bem colocou, em 1921 escreve A Crítica da Violência, que é um texto clássico onde ele tenta pensar, isso daqui é a versão em francês da Payot, desse texto de 1921, onde ele tenta justamente pensar essa relação da violência com o direito, da violência enquanto fundante do direito, aquilo que ele chama de violência mítica, e a função do direito é justamente controlar essa violência, com a relação da violência divina, que romperia com toda a ideia de opressão. Na famosa tese, que a gente até comentou no nosso último vídeo, né, quando a gente falou da biografia dele, na tese não aceita, né, de livre docência dele, A Origem do Drama Barroco Alemão, ele recupera de novo essa leitura de Carl Schmitt, essa influência de Carl Schmitt, que é manifestada aqui na Teologia Política de Carl Schmitt, aqui é a versão
em inglês. E Carl Schmitt traz uma figura muito particular e muito rica da ideia de soberano. Ele vai dizer, soberano é aquele que decide, o soberano é quem decide sobre o estado de exceção. E ele usa aí uma figura dúbia, que o Benjamin vai repetindo na tese oitava, eu vou comentar daqui a pouco com a gente aqui, mas que ele usa essa figura. O soberano é quem decide sobre o estado de exceção, ele decide decretar o estado de exceção, e após a decretação do estado de exceção, ele que decide as regras do jogo naquela suspensão do direito oficial, né? Então, ali, para Schmitt, ele representa a verdadeira figura do soberano. Uma curiosidade, talvez, a atração de Benjamin por essa leitura schmittiana, né? E, obviamente, antes de Schmitt virar escancaradamente, declaradamente membro do partido nazista, vinculado ao movimento nazista, vem um pouco desse arcaísmo, dessa espécie desse romantismo e dessa teologia proposta por Schmitt, né? Que são coisas que atraem muito, a gente vai até se debruçar mais sobre isso em encontros futuros nossos, mas Benjamin é um autor, a gente falou um pouco no nosso encontro passado, muito preocupado em recuperar ideais românticos, e Carl Schmitt é também, na medida em que é muito crítico àquilo que a gente chama de avanço na modernidade, né? Como, ao mesmo tempo, ele faz leituras teológicas dessas instituições contemporâneas e modernas que se pretendem, né, secularizadas. O Carl Schmitt tem uma passagem muito bonita, ele diz: todas as instituições políticas modernas são instituições teológicas secularizadas, né? Nesse mesmo livro. E a figura do soberano talvez seja a que mais claramente explicite isso. Agora, eu acho que a figura ou a ideia de estado de exceção não só é um tema mais jurídico, né, porque realmente a figura do estado de exceção é um tema muito jurídico, e Nelson pode falar muito bem sobre isso, até porque já escreveu sobre isso, como é extremamente atual, né? Se a gente for pensar que dois dos principais autores que recuperaram o texto benjaminiano sobre estado de exceção e sobre a relação violência e direito, que foram Jacques Derrida, o segundo foi Giorgio Agamben. E Giorgio Agamben, eu estava até conversando com o Nelson há uns dias atrás, escreveu um dos mais controversos, mas um dos inaugurais textos, uma das inaugurais reflexões teóricas sobre esse período da pandemia, onde ele recupera essa ideia do estado de exceção. Uhum. E também o que a gente falou nos nossos últimos encontros, o coreano Byung-Chul Han, quando vai escrever o seu texto sobre a pandemia, um dos pontos que eu destacaria nesse texto dele, né, é a questão de o quanto ele deposita num certo costume da sociedade asiática em viver com medidas que para nós ocidentais são consideradas excepcionais, né? Tipo controle de dados, onde fulano está indo pelo seu celular, né? Te enviar mensagem, você está saindo da zona de segurança. Isso, em muitos sentidos, contribuiu para um melhor controle dessa terrível pandemia. Mas antes de passar para o Nelson, e já me estendendo um pouco, eu queria destacar 3 pontos que eu acho cruciais nessa tese 8 e que a gente pôde ler, né, na sua locução no começo do nosso vídeo. O primeiro é a realidade da permanência do estado de exceção. Eu acho que nós, enquanto brasileiros, a gente cotidianamente é obrigado a enfrentar e estar cara a cara com pessoas que convivem com essa exceção de modo permanente. Só para citar exemplos de hoje, né, nós estamos aí na última semana de abril de 2020, no avanço crescente dessa pandemia. Eu citaria alguns exemplos no noticiário de hoje. Um exemplo que a Prefeitura de Manaus, por exemplo, teve que decretar a proibição de se enterrar corpos nos cemitérios públicos empilhados, graças a um apelo da família. Então, vocês imaginam que situação dramática é essa. A outra foi em Campina Grande, na Paraíba, onde comerciantes varejistas estavam obrigando seus funcionários a ficarem ajoelhados nas frentes das lojas, como uma medida de protesto pedindo a reabertura das lojas, né? Então, que tipo de realidade é essa? E a gente sabe, outro dado super recente dessa pandemia que surgiu aí, né,
é que cada vez mais, especialmente no Brasil, essa epidemia ela tem um perfil, né? E esse perfil, mais uma vez, se mostra como a população negra brasileira, que normalmente é a população que mais sofre com as medidas excepcionais do Estado. Agora, antes de passar agora para o Nelson a fala, eu acho que eu ficaria com uma mensagem de esperança que o Benjamin traz na tese oitava, né? Eu até antes da gente começar a gravar, eu brincava com vocês que logo na segunda ou terceira oração, o Benjamin faz uma provocação a vocês, Júlio, historiadores, né? Precisamos de um novo conceito de história, de um novo tipo de historiador, e eu assumo essa responsabilidade para mim também. Precisamos de um novo tipo de direito, precisamos de um novo tipo de política que dê conta desses que sofrem essas medidas excepcionais, para que realmente tenhamos a chance de viver, aí que eu acho muito bonito nessa tese oitava, e passo para o Nelson, a exceção verdadeira. O que seria essa exceção verdadeira? Né? A exceção verdadeira é quando esses oprimidos deixassem de ser oprimidos, né? Quando esses excluídos deixassem de ser excluídos. Então, isso é que é excepcional, né? De fato, eles sofrerem, serem esmagados, serem massacrados cotidianamente, tem sido normal, como ele diz logo no começo dessa tese. Né? A exceção seria eles pararem de sofrer. Uma espécie de Ao redenção. menos um pouco. Né? Uma redenção, né? Mais ou menos. Algo Uma espécie de redenção, exatamente. Você, na verdade, falar dessa tese, ou de qualquer tese sobre o conceito de história, é sempre um desafio, porque ela te leva a muitos lugares e muitos autores, né? Então, para quem está começando a estudar o Walter Benjamin, eu falo isso para meus alunos, sejam alunos da graduação, do mestrado, doutorado, se eles nunca tiveram contato com Benjamin, às vezes a ilusão de você começar por uma tese com textos curtos, né, com alguns como esse aqui, a tese oitava é um parágrafo, pode talvez levar ao engano de que é pouca informação contida ali. E, na verdade, estado de exceção, desde a primeira vez que eu li, que a gente vem discutindo, né, no nosso caso, no direito, é uma tese que está sempre voltando, né, está sempre em voga. Sobre essa menção que o Antônio fez, em relação ao Carl Schmitt, né, nessa obra aqui, traduzida para o português aqui no Brasil, uma edição brasileira, nela aparece essa frase que realmente é impossível falar sobre o tema estado de exceção sem falar em Carl Schmitt, porque simplesmente é uma frase única, curta, que ele começa o livro dizendo: soberano é quem decide no estado de exceção. Então, assim, a partir daí parece que se desenvolve essa busca pela essa compreensão e o que seria um estado de normalidade, o que seria o estado de exceção e o que seria o estado de exceção dentro da normalidade. Porque um incauto e desavisado, ele pode achar que estado de exceção é aquele que está previsto na Constituição, são aquelas situações de estado de sítio, estado de defesa. E o Benjamin foi muito além disso, o Carl Schmitt. A exceção é regra. Né? A gente está falando aqui dentro do estado de uma exceção dentro do direito, dentro da normalidade que convive e às vezes se sobrepõe à regra, porque estado de exceção é a regra. Então, quando falo em Walter Benjamin, especificamente nessa tese oitava, eu lembro todos lembramos, né, dessa remissão anterior a Carl Schmitt, a década de 20, do século 20, e eu lembro também, quase que imediatamente, ao livro da Agamben, Estado de Exceção, que o Antônio também citou, e aí, talvez, eu não sei se foi de propósito ou foi até uma falta de reconhecimento, de um justo reconhecimento, que no início do livro ele cita apenas o Carl Schmitt, né, no início. E ele diz que falta uma teoria do estado de exceção que justifique ou que seja trabalhada dentro do direito público. É exatamente o que o Antônio estava falando. Então, o Agamben ele vem reclamar, ele vem reivindicar isso, porque ele diz assim, parecem considerar os juristas no direito público que o problema é muito mais uma quaestio facti, uma questão de fato, do que um genuíno problema jurídico. Então, assim, ele quer trazer para o centro da discussão no direito também esse estado de exceção benjaminiano, apesar nesse início aqui, na minha humilde opinião, eu acho que ele foi injusto ou ingrato com o autor que ele é o tradutor dele lá na Itália, né? Mas deve ter tido os motivos
A gente, quem sabe, a gente chama o Agamben um dia para conversar com a gente aqui na REB, né? Ou fazer uma videoconferência e esclarecer melhor. Então, Já assim, tentamos e continuamos tentando, né, Júlio? Trazê-lo. Já não vai ser a primeira tentativa, né, Nelson? Pois é. Eu Quem só sabe queria fazer um complemento importante a esse ponto que o Nelson tocou. Eu relendo ontem os comentários da tese, e o Reis Mata, ele toca num algo que me tocou, né? Me marcou muito, que ele diz que a exceção existe em função do direito, né? O direito cria essa fantasia de pretender regular e estabelecer o que é normal e deixa de enxergar o que é o verdadeiro normal, né? Inclusive, ele, rapidamente eu faço uma menção, ele diz: é impossível se conhecer uma história de um povo apenas com seus documentos oficiais e sua Constituição, né? A gente precisa saber o que está deixado de fora desses textos marcantes, importantes, que devem estar também nessa composição da história, mas que não bastam, né? sim, porque eu volto àquela provocação inicial e que você reforça agora. Os textos do Walter Benjamin, principalmente essas enigmáticas teses da história, sobre o conceito de história, eles nos levam a vários lugares, vários autores, né? Então, você cita o Reis Mate, quando você citava o Reis Mate, eu lembrava de Jacques Derrida, né? Da Força de Lei Sem Lei, e um texto também dele emblemático e que necessariamente vai dialogar com Walter Benjamin. Então, assim, acho que essa circularidade do autor nos leva a muitas discussões, nos leva à reflexão sobre o século XXI, especialmente 2020, pandemia e todas as suas repercussões, né, todas as suas consequências. E, recentemente, lendo o Byung-Chul Han, foi até o Antônio que pela primeira vez me indicou, eu acabei comprando, acho que todos os livros dele chegaram para mim agora, traduzidos para a editora Voz, e eu estava lendo um deles que é o Enxame. E no Enxame ele vem dizer que se o Carl Schmitt fosse vivo, ele talvez iria refazer essa frase dele, que soberano é quem decide no estado de exceção, e convivendo com esse império do ambiente virtual, ele diria que o soberano é aquele que, no estado de exceção, domina a rede e promove uma... Aí ele usa, engraçado, Bill Churran, ele é sul-coreano e dá aula em Berlim, mas ele fica com a expressão em inglês, uma shitstorm, quer dizer, storm, tempestade, shit, né? Todo mundo sabe o que significa. Então, o soberano é aquele que domina o shitstorm dentro da rede. E olha que ele escreveu da Alemanha, e olha que ele é um sul-coreano e escreveu num contexto talvez até um pouco anterior a esse ano passado, né? Apesar de já estar envolvido nesse debate. Então, vejam só, falando de Walter Benjamin, a gente está em pleno século XXI, falando de direito. Eu já vou passar a bola para o Júlio falar de história também, importância dessa tese, porque falar da importância de Benjamin, isso a gente vai fazer durante 100, 200 pontos aqui ou mais, mas dessa tese para a história. No direito, ela é, eu diria, a tese, né? Ao lado, talvez, da tese nona também, do Ângelos Novos, enfim, para discutir a ideia de progresso e o que o direito faria também em torno desse discurso de progresso, mas isso é para um próximo encontro. Mas isso é uma característica marcante, só desculpa, dessa tese especificamente, né, Nelson, que ela talvez seja uma que tem a linguagem mais direta, né? Você começou sua fala falando da dificuldade do texto de Benjamin, né? Justamente porque ele usa figuras muito enigmáticas, literárias, teológicas, e nessa ele vai, é como se nessa ele tivesse a preocupação de deixar claro qual é a pretensão dele com tudo isso. Sim, e aí fica o convite para o Júlio também entrar nesse jogo, falando o que o Antônio destacou aqui, que eu não diria óbvio, mas é uma provocação direta, que seria construir o conceito de história, né, Júlio? Pois é, é um tema angular, né? O modo como eu examino essa tese, né, como historiador, talvez, meu olhar se detém em três aspectos fundamentais.
um problema de ordem jurídica, ou seja, o direito, né? A forma como o direito se estabelece e ele é utilizado nas relações entre Estado e sociedade. O segundo aspecto seria a figura do Estado e a política, a arte, os usos da política por parte do Estado ou por parte daqueles que disputam o Estado ou que se relacionam com o Estado, a sociedade civil, as instituições, os partidos, enfim, não é? E a justiça. Então, de algum modo, não é? Eu analiso essa tese a partir desse prisma, desses três elementos: a justiça, o direito e o Estado. E por que eu procuro analisar desse modo? Porque, entendendo as circunstâncias históricas, e aí eu não estou pensando só no texto, né? Estou pensando no fora do texto, não é? Para além do texto. As circunstâncias históricas davam uma sinalização muito clara de que o fascismo reequilibrava forças, essas forças que haviam e que mantinham uma relação jurídica ou uma relação ordenada entre a sociedade civil e o Estado no uso de normas jurídicas tradicionais, só que, evidentemente, não havia naquele momento, pelo menos no modo como Benjamin examina a questão, a perfectibilidade, ou seja, não havia nem na história e tão pouco no direito um progresso linear ou um progressivo aperfeiçoamento das normas jurídicas e do direito no sentido de favorecer uma relação mais harmoniosa, né, sem o recurso à força, que é essa que se estabelece entre o Estado e a sociedade. E com o fascismo, rompe-se de vez a possibilidade de que haja uma solução mais favorável, né, do ponto de vista dos oprimidos ou dos excluídos da história, no sentido de se tornarem atores ou sujeitos da própria história. E, nesse sentido, atores ou sujeitos, não é, de decisões importantes sobre a vida, sobretudo em cima da vida, né, sobre a vida. Então, a Alemanha daquele momento, essa Alemanha de Walter Benjamin, sinalizava que a condição histórica na qual aquela sociedade vivia era a da excepcionalidade. A aparência da norma ou da justiça ou a existência da norma não era a garantia de que houvesse uma relação harmoniosa entre dos indivíduos entre si e dos indivíduos entre o Estado. Não é? Como é que você vê isso, Antônio? Perfeito. Não, acho que o ponto é justamente esse. E eu acho que a gente tem que ler, o Nelson chamou muito bem a atenção anteriormente também, tem que ler essas teses no seu conjunto, né? Ele vem fazendo provocações quase que progressivas até chegar nesse ponto da tese oitava. Então, quem lê, por exemplo, só a tese oitava vai falar, bom, por que ele está falando só dos historiadores, né? O que, na verdade, ele está querendo gritar nessa tese, e lá embaixo, ele muito sutilmente ele fala na questão do assombro, né? Como nós perdemos a nossa capacidade de nos indignar. Como a gente pode não construir um conceito de direito, um conceito de história, um conceito de sociedade que não se espante absurdamente com essa realidade excepcional que uma parcela enorme e significativa da sociedade vive desde sempre, não é de hoje, não é uma novidade, né? É a regra, como ele muito bem aponta. Então, é uma crítica, uma denúncia, volto a dizer, contrário do senso, bem schmittiana, às instituições liberais, burguesas, modernas, mas é também um apelo a quem pode tentar, volto a repetir um termo que eu usei na minha fala inicial, tentar nos trazer a possibilidade da verdadeira exceção. Qual é essa verdadeira exceção? A exceção é quando não houver opressão, a exceção é quando não houver sofrimento desmesurado, a exceção é quando não houver essa marca da injustiça, né? A exceção é quando, enfim, houver inclusão, compaixão, pertencimento, tudo isso. Uhum. Eu acho que eu entendo que assim, esse poder soberano se institui e é exercido em nome da força. E é por meio da violência, né, o instrumento privilegiado, né, que o poder soberano submete à vida e submete a sociedade à norma
ao direito, à justiça, é através da força, da violência. E para Benjamin, isso é uma repetição histórica. Não é? Não houve progresso, não houve. Havia uma miríade, havia uma ilusão, não é, de que o estado do bem-estar social fosse capaz de responder a determinadas demandas, criando, não é, freios, criando anteparos e, sobretudo, promovendo uma vida social melhorada, né, mais benéfica. E, no entanto, o direito havia, tal como a história, sido uma ilusão enganosa desse progresso que não existiu. Não é? Só um ponto, eu acho que é importante a gente marcar isso. Ele começa dizendo: a tradição dos oprimidos nos ensina, né? Ou seja, ele já até parte justamente nisso que você falou, né? Isso é algo tradicional, né? Isso é algo que pertence, né, ao histórico, ao legado desses oprimidos. E dá para afirmar que eu acho interessante nesse ponto, Antônio e Nelson, e acho que o Nelson tem uma coisa importante para dizer, é que não há presente e aparentemente não há futuro enquanto isso não for rompido. O que há é só passado. Me lembro até de uma frase do Milor, eu acho que é o Milor, não é? Que diz que o Brasil tem um grande passado pela frente. É Milor Fernandes, não é isso? Sim. Acho espetacular essa frase, porque é Genial. isso. Nós vivemos um passado constante que nos assombra, ou que pelo menos deveria nos assombrar, que deveria nos espantar, que deveria nos estarrecer. Mas, no entanto, muitas vezes os sujeitos históricos, em meio a essa barbárie, em meio a essa violência desse poder, né, do estado de exceção, ele não consegue notar, ele não consegue verificar isso. Né? E dá para a gente afirmar que essa expressão estado de exceção permanente é uma expressão benjaminiana. Assim, a gente poderia quase que, dentre os autores que nós estudamos, aí, né, do mundo que se pode chamar ocidental, né, os europeus, enfim, na maneira como foi cunhado. Muito antes de todo mundo, né, Nelson? Muito antes de todo esse discurso eu estava tendo esse debate anticolonialista, bem antes desse discurso da criminologia crítica, né? Ele estava bem antes até bem antes até propriamente da literatura do Holocausto, né, das vítimas, né, da narrativa. Ou seja, é o que Michel Levy muito bem chama. Ele quase que ele se dissesse um aviso de incêndio, né, gente? Eu estou vendo que vai pegar fogo. E não é que cobrar, enfim, posturas acadêmicas ou qualquer tipo de posição intelectual, mas para chamar atenção para um bom debate é que tem muita gente boa, às vezes, que coloca esse crédito na conta do Agamben. Eu estava conversando isso num ambiente de um grupo de pesquisa uma vez, e falou: o Agamben teve uma habilidade de reunir, né, esse histórico de abordagem sobre o estado de exceção, pegando desde a perspectiva schmittiana, depois chegando na ideia de permanência com Walter Benjamin, conectando a Michel Foucault para tratar da biopolítica também, como que isso pode atingir os corpos, isso pode transformar a vida nua. Ele vem com a figura do Homo sapiens, né? Então ele foi extremamente habilidoso, né, em reunir essas perspectivas. Mas eu acho que o crédito, já que a Hebe faz isso também, né, além de nos unir em torno de Walter Benjamin, tentar mostrar a relevância da obra dele, acho que a genialidade de um autor é quando ele consegue elaborar, de repente, uma visão em forma de conceito, e essa visão em forma de conceito se transforma em algo perene, né? Aí ele vira o clássico, né? Que não morre. E trazendo para Benjamin, eu acho que Agamben não tem importância entre os Foucaultianos nem entre os Schmittianos que ele tem entre os benjaminianos, né? Porque o Michel Levy mesmo chama a atenção que ele descobriu uma das teses. Né? Eu acho que ele chama de 17A, né? O Michel Levy, vou até checar aqui. Vem ao final, ou seja, se a gente até for partir para essas importantes matrizes que você muito aqui bem aqui aparece como 18A e B nessa tradução aqui, ó, do Sérgio Paulo Voanet, com a revisão do Márcio Seligman. Não, mas eu fico mais com o Michel Levy, 17A. Aqui vem aqui. É 17A que eles chamam. Mas, enfim, só para... Acho que você é que a gente sempre tem uma polêmica, né? Se no encontro passado foi em relação à data da morte... Não, a data da morte é certa. Era o nascimento. 86, né, Júlio?
e fazer o E ele, reparo estu... onde ele e conclui o ele estudou na doutorado. Suíça. Não, você lançou Isso. um pelos anos 50 também ali em relação à morte, que não foi precisa para os benjaminianos exigentes aí de plantão. E Júlio levantou ainda uma dúvida ainda maior, né, que em relação a onde ele teria estudado fora da Alemanha. Agora a gente deixa mais essa provocação no ar. Quem está certo, Michel Levy com 17A e B ou nessa tradução aqui? Aliás, o Nelson fez uma provocação agora que eu acho que até cabe para a gente guardar na mente, lembrando os quantos anos? 80 anos da morte de Benjamin em setembro, né? Podemos pensar alguma coisa legal para a gente fazer aqui nas nossas conversas da Rede. Vamos tentar ver só não pode ser o que virou tudo agora, que seria Benjamin em tempos de pandemia, né? Porque hoje em dia tudo com todo respeito à dor e ao momento, mas parece que tem muita gente transformando qualquer tipo de debate, qualquer tipo de homenagem, qualquer tipo de situação com esse plus, né? Com esse adjetivo. Mas acho que a gente pode ir despedindo por aqui, porque se no primeiro encontro foi uma apresentação da própria rede, da relevância do Benjamin e do nosso histórico de produção, né? O segundo a gente falou rapidamente sobre a biografia. E vejam só, né? Nesse terceiro a gente pegou uma das 17 ou 18 teses do Walter Benjamin, dentre tantos textos que ele produziu. E eu acho que a gente também tem esse aliado do nosso lado, que é o seguinte, essa mística, né? essa variedade e, ao mesmo tempo, ausência de uma continuidade cronológica da obra dele, né? Torna tudo ainda mais um tanto quanto misterioso, assim, e, por que não, atraente, né? Para quem quiser descobrir, é como se a gente estivesse andando pelos labirintos Benjamin, né? Qual será o próximo encontro no nosso quarto? Entre tantas coisas que a gente pode discutir. Mas é isso aí, eu já o Antônio já deu aqui o e Antônio deixo deu um uma abraço para sugestão, vocês eu acho dois que a e gente para quem podia... estiver assistindo. sim, obrigado por terem acompanhado. Mas o Antônio deu uma sugestão que a gente podia encaminhar, que seria, no nosso próximo encontro, falar de Benjamin, crítico da cultura. Pensarmos no problema da cultura na obra de Benjamin, não é isso? E como eu tenho tentado fazer, agradeço aos amigos por mais esse tempo de conversa. Eu queria deixar mais uma dica de leitura aí. No último vídeo a gente falou da morte de Rubem Fonseca, né? E no dia depois, no dia seguinte à morte de Rubem Fonseca, o Brasil perdeu outro dos maiores escritores de literatura policial da história recente do Brasil, o psicanalista Luiz Alfredo Garcia Rosa, que inclusive com muitos livros técnicos na área da psicologia e da psicanálise, professor emérito da UFRJ, e que tinha um personagem. Eu trouxe aqui, eu achei um dos livros dele, o antepenúltimo livro dele, 2012, Fantasma. Todos os livros dele, à exceção de um livro que ele escreveu, não tinham o personagem mais marcante, que é o detetive Espinosa, um detetive super intelectualizado, que vive ali naquela região de Copacabana e bairro Peixoto. Então, é uma literatura muito legal para reviver aquele Rio de Janeiro, a delegacia, o restaurante Pavão Azul e etc. E trazendo para o campo de Benjamin, né? Tem um texto de Benjamin, eu desempacoto minha biblioteca, numa tradução meio torta, né? E que eu acho que é esse que você tem aí, não é, Nelson? Embalo, minha Gedebal, esse aqui é tradução para o espanhol. Comprei lá, né? Isso, Desembalo minha biblioteca. E que uma das grandes marcas do detetive Espinosa, esse grande intelectual que ele é que ele tinha em casa uma estante de livros sem estrutura. A estante de livros era feita de livros. Então, o Benjamin, que nesse belo texto aí que o Nelson mostrou, ele faz uma leitura sobre o colecionismo, ele se desempacotando numa das muitas mudanças da vida dele, a biblioteca dele, pensando, né, sobre tudo que ele acumulou em termos de literatura. A gente vê aí uma relação que eu recomendo muito. Luiz Alfredo Garcia Rosa, literatura de altíssima qualidade, de leitura fluida, fácil, mas que faz pensar e que, sem dúvida nenhuma, está marcado aí na literatura brasileira, vai deixar saudade.
Isso aí, abraço a todos e até o próximo encontro da Heber, né? Diz aí, Júlio, Benjamin como Crítico da crítico cultura. da cultura. Valeu!